É isso aí. Estamos aqui hoje para falar de Maturana. Eu estou aqui, Rafael Ferreira de Paula, em Lima Duarte. E eu tô aqui, É, olá pessoal, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Diogo Dutra, falo aqui de São Paulo. sim, aqui esse meu fundo aqui é um fundo falso, viu, gente? Na verdade, eu estou mais perto da roça hoje aqui. Era melhor eu ter conseguido o fundo da roça do que esse fundo aí artificial, mas foi o que eu encontrei na hora. Não, acho que não vai atrapalhar a nossa conversa, né, Diogo? Nós vamos falar sobre um livro que chama um texto sobre do Maturana, né? Eu não sei se vai, eu não vou mostrar na tela não, que não vai aparecer. Chama Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, que é o livro do Maturana, Humberto Maturana, que é um biólogo e o livro, na verdade, é dele e da Guerra da Venezuela, mas o texto, né, são dois textos, um texto dele e um texto da Guerra da Venezuela, e esse texto que a gente vai conversar é sobre o texto do Maturana, né? Então, que é um texto, a gente estava comentando aqui antes de começar, né? Um É, texto o bastante texto, o denso. texto o título do texto dele, da parte dele, é Conversações Matrísticas e Patriarcais. Isso, muito bom, muito obrigado. É, então, a gente vai resolver, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, um pouco inspirado nas conversas anteriores que a gente teve, porque é, principalmente a última, né? Que foi um tema bastante difícil, né, de a gente, que é um tema atual, né, da atualidade, que é esse momento que a gente está vivendo dessa quarta onda, sei lá, de autocratização, né? E então a gente resolveu apelar para uma coisa mais humana, né, vamos dizer assim. Então, e o texto do Maturana tem essa pegada da humanidade, né, Diogo? Acho que a gente falar sobre o texto do Maturana é um pouco resgatar essa concepção mais humana da democracia, né? E a democracia como convivência, como forma de convivência, muito mais do que um projeto de interesse comum, né? E esse é essa ideia da gente falar um pouco sobre o texto, né? É um pouco conversar também sobre essa possibilidade que a democracia abre para convivência mesmo, né? Em um mundo Perfeito. tão permeado de guerras e outras atrocidades. Eu pegando esse gancho do porquê que, né, a gente resolveu ir para esse livro, é, na última conversa, né, a gente falando sobre a eleição do Trump e fazendo uma análise junto ao nosso convidado Newton Lessa. Foi interessante porque ele trouxe um aspecto muito sério, né, que ele nomeou um aspecto importante da democracia, como a gente não perder o aspecto fraternal, né? Então, segundo a análise que a gente estava fazendo, tinha esse espaço onde você ignorava, né, esse espaço fraternal de convivência com o outro, e pelo contrário, eventualmente queria ou quer infligir um mal no outro, né? E essa constatação que deixa a gente nesse momento com essa eleição muito é, chateados, depressivos ou até, né, num grau é, entendendo que, né, para onde a gente está indo e aonde ficou essa humanidade aí que a gente cultiva, que a gente quer cultivar, que a gente espera ter e talvez é nesse espaço que a gente quer ver, né, as pessoas, os democratas, querem ter de vida social, né? Então, que a democracia permite isso, que sistemas autocráticos cada vez mais são processos desumanizantes e a análise, né, da última vez era que essa polarização que estava acontecendo, de fato estava desumanizando as pessoas a ponto de, nesse último momento, chegar no tal do I don't care, né? E não importa se ele vai fazer atrocidades, desde que ele resolva a minha vida. E aí, eu acho que até sair um pouco, fazer um zoom out, né, de assuntos tão presentes e atuais e ir para uma leitura de novo, que faz tempo que a gente não pega aqui nas nossas conversações, acho que faria bem. E principalmente pegando o Maturana, o próprio livro, né, Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, ele vai para esse aspecto do que nos faz humanos, né? E antes da gente abordar um pouco do que o livro fala, das nossas percepções e do quanto isso impacta
no que a gente acredita como fazer democrático, eu acho interessante quando é, a gente traz o Maturana para essa seara, porque ele traz uma reflexão importante e até histórica que a gente pode rebater com fundamentos já muito enraizados na nossa cultura educacional no geral, para não chamar de ocidental, mas vou chamar de ocidental, em relação a o que seria, né, o homem, né, o homem como um animal político, ou o animal que guerreia, que é natural do homem ser estar em conflito, né? E acho que uma grande provocação e aspecto até histórico que o Maturana traz nesse livro e que mudou muito a minha chave de pensar é que a nossa cultura matrística ela é pré o, aquele momento onde a gente começa a se organizar em sociedade, né? Ainda no espaço dos nômades. Aí você me corrige, Rafa, se eu estiver falando alguma bobagem histórica aqui, mas ele vai caçar um pouco nessa origem. Onde está essa origem matrística? Ele vai definir essa origem matrística como espaço de coexistência, de convivência, atrelado muito a esse respeito e legitimação do outro nessa conversa, e a partir daí, né, pode-se tentar desmontar essa cadeia de que o homem é historicamente ou naturalmente assim um ser que só busca a guerra ou a acumulação ou qualquer que seja. Então, Hum. na conversa do Newton da outra semana, quando traz um pouco esse aspecto da humanidade, pode levar muito a gente a pensar, né? Pô, mas o homem é assim mesmo, é individualista, é um cara que a gente é assim mesmo, a sociedade é assim, qualquer outro pensamento é ingênuo. E aí trazer uma Turana com tanta solidez aqui para o meio da roda e até questionar essa essência que está lá, né, em todas as pessoas, né, e ele até faz essa associação do processo, mesmo que a cultura exista, existe ainda uma relação muito, muito concreta de todo ser que nasce com a mãe, e aí ele busca isso no livro, que eu acho legal, para trazer que esse aspecto do humanizar ele acontece durante essas relações muito cedo na infância, na relação com a mãe, que a cultura vai trabalhando e tornando cada vez mais patriarcal e hierárquica essa relação e vai transformando, é, talvez nesse homem desumanizado que pode chegar nessas consequências que a gente está falando. Mas vou passar um pouco a bola para você. Eu fiz mais um panorama do porquê que a gente escolheu esse tema aqui e a gente pode aí aprofundar um pouco mais nas coisas interessantes que o Maturana fala nesse texto. Eu acho que essa coisa do. Eu acho que o importante de, né, destacar, né, que apesar dele fazer referência a textos arqueológicos, bem en passant, né, eu acho que o texto não tem uma pretensão de ser alguma coisa, um tratado de uma história, né, vamos dizer assim, uma filosofia da história, né, ou então de um tipo de desenvolvimento histórico determinado, né, que o ser humano caminhou para daquele jeito. O que ele levanta são hipóteses, né? E aí são hipóteses que tratam da forma como o ser humano conviveu em comunidades específicas, né? Por exemplo, antes, quando era coletor, caçador-coletor, e quando era pastor, né? Ele faz essa distinção um pouco para mostrar como era a forma de encarar a natureza, os homens em si, né? Então, havia, assim, apesar de ter essa vamos dizer assim, essa abordagem histórica, antropológica, arqueológica, que o que quer que seja que pode ser dito sobre isso, é uma hipótese, né? E essa hipótese, mas essa hipótese eu acho que ela tem um reforço muito grande com isso que você falou do aspecto da maternidade, né? Vamos dizer assim, que eu vou chamar de maternidade, que é essa primeira infância, né? Desse acolhimento da criança no seio da família, no seio da mãe, e ter esse acolhimento ficar gravado na mente da criança, né? Como um acolhimento de respeito, de aceitação do outro, né?
Então, ele faz esse paralelo, que eu vou chamar isso de um paralelo, entre uma criação da vida, né, da própria vida, da vida biológica, misturada com cultural aí nessa questão da maternidade, com esse desenvolvimento do humano mesmo, né, na história da humanidade desde os primórdios, né, desde os primeiros seres humanos que foram registrados, né? E aí ele, quer dizer, ele tem mas o que eu acho mais importante dessa questão desse traçado histórico, vou chamar de traçado histórico, né, é que se não serve para mostrar que existia uma cultura, vamos dizer assim, matrística, porque isso são hipóteses, né? Os arqueólogos trabalham com hipóteses, não tem muito como provar, né? Tem evidências, tem fatos que são sempre alterados, né, com as pesquisas, mas as evidências que apontam para esse tipo de sociedade o que eu acho que para a gente pode determinar um avanço, vamos dizer assim, no entendimento da sociedade, é que não dá para cravar isso que você falou, quer dizer, não dá para cravar que o homem é o lobo do homem, né? Isso não dá para cravar. Então, assim, se as pessoas cravam que o homem é o lobo do homem, isso é uma coisa cultural, quer dizer, isso né, tem uma ideologia por trás disso aqui, né? Então, eu acho que assim, eu estou pensando, né, a gente está fazendo essas conversas aqui sempre de uma maneira bastante relaxada, né? Livre, não tem uma pretensão de esgotar, né, os textos, mas a leitura que eu faço é um pouco essa, assim, de que é um texto seminal nesse sentido, porque ele, praticamente quebra essa ideologia, que está muito presente por exemplo, análises políticas que dão como necessária a, a vitória ou a derrota, né? Por exemplo, né? As análises que se restringem ao aspecto, vamos dizer assim, eleitoral da dimensão política, né? Ou então o aspecto da dominância, da dominação, né? Quem domina, quem não domina. Então, que é o que a gente chama de realismo político, né? Você só pode agir em determinadas circunstâncias nesse arcabouço de saber quem vai ganhar ou quem não vai ganhar. Fora disso, não existe política, né? Não existe a dimensão que eu acho que ele traz, que o Maturana traz, que é uma dimensão social da política, né? É Vamos isso. dizer assim. É isso. Que é Eu vou um. aproveitar essa tua fala, Rafa, e eu vou até ler um trechinho aqui do texto, e que eu acho que, além de reforçar o que a gente acabou de falar, ele abre algumas janelas para a gente comentar mais o texto dele, tá? É, dentro de um capítulo 4 deles, ou dentro de um subitem chamado O Emocionar Matrístico. E aí ele fala assim, é um parágrafo só que eu vou ler. A emoção que estrutura a coexistência social é o amor. Ou seja, o domínio das ações que constituem o outro como um legítimo outro em coexistência. E nós, humanos, nos tornamos seres sociais desde a nossa primeira infância, na intimidade da coexistência social com as nossas mães. Assim, a criança que não vive a sua primeira infância numa relação de total confiança e aceitação, no encontro corporal íntimo com sua mãe, não se desenvolve adequadamente como um ser social bem integrado. Então, eu acho que assim, a gente pega essa primeira coisa de onde vem essa ideia de uma certa cultura matrística, né, enquanto histórico e enquanto presente, né, enquanto Uhum. algo que nos permeia, talvez desde os nossos nascimentos, a partir desse espaço social de coexistência, um espaço de legitimação do outro ser, né, dessa participação, e que o Maturana tem um jeito todo especial, todo filosófico, intrincado, de definir como biológico, a noção de biológico do Maturana aqui é um pouco diferente, e essa definição de amor dele, desse contexto também biológico, que não sei nem se a gente vai ter capacidade de explicar aqui suficientemente como que ele vai por esse caminho, mas ele vai organizando as ideias dele a partir de uma construção, né, das conversas,
isso lá do passado e nos momentos atuais, e que esses fluxos de conversações interativas é o que vão criando esse espaço do social. E se esse fluxo de conversação ele for baseado num espaço de coexistência e de legitimação do outro, você está falando aí de fato de uma construção social biológica a partir da conversação, da linguagem. E aí tem uma série de termos que ele usa que a gente pode falar um pouco mais. Eu queria abrir um pouco essa caixa de Pandora de palavras um pouco mais difíceis do Maturana, porque até um pouco antes da gente entrar aqui eh, no nossa videoconferência, né, na nossa gravação, a gente falou, poxa, mas isso é um texto difícil pra caramba. Vamos ver se a gente consegue, né, explicitar isso e deixar isso de uma maneira mais clara. Não sei se a gente vai ser feliz nisso, mas acho que a gente pode tentar, minimamente, Rafa, trazer um pouco o que que é essa lógica dessa conversação, qual que é o papel da linguagem. Maturana fala muito das emoções e toda esse trincado, né, envolvido numa conversação que, bom, para ele, né, faz parte dessa construção desse espaço biológico, social de amor, e que depois vai dar base e conexões para o que a gente entende de democracia. Inclusive, no livro, o Maturana fala de democracia, tá? Então, ele passa todo esse aspecto histórico, arqueológico que o Rafa falou, transita por essas definições um pouco mais complicadas do emocionado, como que a linguagem nasce, do porquê que isso, de maneira recorrente, vai criando confiança, intimidade nessa coexistência, por que que isso ele define como amor, até chegar em alguma coisa que, em termos de estrutura social, institucional, dentro de um aspecto da democracia mais se aproxima do que é essa convivência, né, que ele fala. Mas comenta um pouco aí também todo esse intricado de palavras filosóficas, como ressoa para você aí do Maturana. Então, a gente estava comentando antes de começar, né, que esses termos dele que são muito complexos, né? Inclusive, a gente estava lendo aqui, era coordenações de coordenações do emocionar, né? Não sei se eu vou achar aqui a parte que a gente estava lendo, mas o que eu acho que ele está querendo dizer, no final das contas, é a recorrência, né? Assim, você tem uma recorrência de encontros entre os humanos, né? Então, assim, isso gera um tipo de emocionar, né? Então, como eu falei anteriormente, né, no caso dos pastores e no caso dos caçadores, coletores. Quer dizer, você tem a convivência, ele cita o exemplo, né, do que é, por exemplo, matar para um caçador e o que é matar para um pastor. O matar para o caçador é quase uma experiência mística. Quando você mata, você está envolvido naquela ação, né, de uma maneira que ele não se separa, quase que não há separação entre quem mata e quem é matado. Quer dizer, por isso tem até uma questão mística muito forte. A gente pode fazer um esforço aí para lembrar desses povos mais primitivos, que a gente chama de primitivos, né, que são não tem nada de primitivo, mas que tem essa dimensão mística do animal, né? Então, e por outro lado, o que é matar para um pastor? Que na verdade é você separar, justamente, você evitar, você manter longe do seu gado, né? Da sua família, aquele ser que passa a ser um outro diferente, né? Então, é esse tipo de elaboração, que a gente vou chamar de elaboração, mas ele chama isso de coordenação de coordenações de ações, que é um emocionar, basicamente, né? É um emocionar que diz respeito àquela comunidade, né? Então, aquele povo, aquele tipo de sociedade que foi criada, né? Então, Né? Nessa linha, Rafa, eu acho que ele vem de um aspecto bem vai fundamental para chegar nisso, né, das coordenações de coordenações e o que talvez isso viria a ser uma certa cultura, né, e com o que a sua cultura reverbera. Daí ele pode até comparar a cultura patriarcal da cultura matrística, que tem a ver com esse emocionar e essas interações recorrentes vão formar
pressupostos, sociedades diferentes dentro desse contexto. Uhum. Então, o Maturana, para quem não sabe, ele é biólogo de formação, né? Assim, ele foi elaborando muito das suas teses, das suas teorias, das suas filosofias, a partir de conceitos muito simples da biologia, né? A biologia, ela tem essa, essa coisa interessante de explicar fenômenos complexos que são muito maiores do que a soma das partes, né? Então, emerge, né? Tem um processo de emergência de características que você não encontra nas partes e elas só aparecem na combinação dessas pequenas partes, células, o cérebro, etc. O Maturana, ele vem desse lugar e ele tenta, de um aspecto agora mais filosófico do que biológico, apesar de ele tentar fazer as relações, para entender como é que isso emerge, né, uma certa cultura, né, seja patriarcal ou matrística. E aí Uhum. vem a importância disso que está comentando, das conversas recorrentes, do emocionar que faz essa ação e essa coordenação de ações acontecer, porque isso, na recorrência, isso vai te influenciando, né? A tua Vai te construção definindo, né? vai te definindo. Vai te definindo. E isso, o Maturana, ele tem um termo interessante, que ele fala que, no final do dia, seria a partir desse processo que você pode humanizar, né, uma pessoa que em tese, a noção de humanidade, né, o que te torna humano, ela não nasce, né, com a gente, e que no final do dia, a pessoa tem a capacidade, né, de se tornar humano, e a gente se humaniza durante o processo de conversação, né? Esse processo de, vamos chamar de socialização, a palavra socialização para o Maturana tem esse outro contexto, né? Desse fluxo de conversas de coexistência que te inclui. Então, é interessante e tem um ponto extra para colocar sobre isso, né? Do que nos torna humanos, etc., que Maturana não chega a defender isso, mas a forma como ele faz é fácil da gente fazer essa comparação, né? As pessoas que estudam muito essa coisa meio de é, a cibernética, né? Comparação entre homens e máquinas, o que é inteligência, né? Você vai ver a inteligência coletiva das abelhas, tem um monte de gente que estuda isso. E aí, assim, a definição de inteligência, ela vai para um aspecto mais cognitivo, cerebral, tomada de decisões e coisas num aspecto do lobo frontal do nosso cérebro e dessas capacidades de memória, pensamentos, etc. E é interessante que, é, é, pela explicação do Maturana, né, eu não lembro se no texto ele defende isso, mas pela explicação dele, daria para defender que o que nos torna humanos diferentes desses outros seres é justamente esse aspecto da humanização da sociedade, né, da gente fazer esse fluxo de conversa, e Maturana vai encontrar isso num lugar do passado, que é a invenção da linguagem. É, e por que eu trago isso? Assim, a linguagem, enquanto invenção, para alguns desses cientistas ou filósofos, né, da cibernética, é o ponto que nos difere dos outros animais. Mas é interessante que a invenção da linguagem é algo que desencadeia, né, um fluxo de conversas, e é esse processo de fluxo de conversas recorrentes, de coexistência, que faz o processo de humanização, ou seja, né, talvez a nossa humanidade, ou humanização ou desumanização, ela seja mais nesse espaço do social, do entre pessoas, do que internamente em cada um, né? A gente nasceu com um gene egoísta, com um gene patriarcal, com um gene, mas isso é construído. Isso é construído, talvez possa ser desconstruído, né? Talvez aí que está a brecha democrática para coisa. Mas eu falei um monte de coisa aqui, eu quero ouvir também seus comentários em cima disso, Rafa. Eu acho que a gente entrar na questão democrática talvez ajude um pouco a gente a pensar um pouco o que significa toda essa digressão, né, do, do Maturana, né? Porque o texto é um pouco sobre a democracia, né? Acho que é basicamente sobre a democracia. E ele fala que, quer dizer, bom, por que surgiu a democracia, né? Por que, né? Até então, até Atenas, não havia experiência nenhuma de democracia. E por que surgiu naquele momento, perdão, naquele lugar, naquele espaço? Então,
ele vem trazer essa reflexão justamente para entender esse momento, né? O que acontece para fazer com que as pessoas simplesmente resolvam, olha, a partir de agora não vai ser mais desse jeito, vai ser de outro jeito, vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito que a gente está querendo. Então a gente quer colocar as coisas públicas, que a gente quer saber o que está acontecendo. Então, esse momento, vamos dizer assim, né, que talvez não seja um momento, né, talvez seja um processo, né, mas é interessante você pensar como é que surge isso, né? Eu já estudei política muito tempo em academia, né? E nunca essa questão passou, nem história, quando eu fiz história, nunca essa questão chegou a ser aventada, né? Assim, por que como é que a democracia surge? Porque, assim, revoluções acontecem, né? As revoluções, a gente está cansado de ouvir sobre revoluções, deposição de rei, né? Isso a história está cheia, né? Agora, como é que surge a democracia no meio do nada, assim, vamos dizer assim, né? Num lugar específico e não tem um evento para dizer, olha, assim, né? Tem alguns eventos, mas não tem aquele evento, olha, então, fica uma coisa, né? Eu acho que isso dá eu acho que essa é a grande contribuição do Maturana, porque ele quer entender como é que isso foi possível surgir, né? E aí tem toda essa discussão que vai para o biológico, mistura o biológico com o social, e que é essa questão do emocionar, né? Que quer dizer, você acima de qualquer elaboração mental, está à sua disposição de aceitar o outro, né? Assim, isso é muito, muito interessante, né? E ao você colocar isso em xeque em relação tanto à cultura, a um sistema político, é aí que talvez essas transformações acontecem para um surgimento de uma democracia, né? Eu acho que mas quando isso acontece, talvez em uma escala até maior. Eu tenho pouco defesa histórica aí de Atenas e como isso surge. Acho que valeria a pena talvez a gente fazer um próximo programa chamando o Augusto aqui de novo para essas conversas, para a gente falar desse surgimento da Sim, democracia em Atenas. Acho que pode ser um sim, bom gancho para uma próxima conversa, mas sim. no fundo acho que é isso que você comentou, assim, tá? A hipótese do Maturana é que em algum grau todos nós ainda temos esse emocionar e essa noção talvez biológica, né, a partir de um processo, né, matrístico das nossas mães, dessa coexistência com o outro. E que se isso em algum Uhum, grau ainda se mantém em todo mundo, nesse humanizar da infância, que algumas pessoas talvez se incomodem com uma força patriarcal ou uma força autocrática é, fazendo com que o sistema opere. E a partir disso, talvez, quando isso ganha volume dentro de uma base cultural, abre-se uma brecha para que você proponha outras formas, né, de coordenações de ações. E aí uhum, isso vai ganhando de baixo para cima institucionalização até começar a reinventar e se reinventar a democracia ao longo do tempo. Mas talvez venha um pouco dessa insuportabilidade que alguns ou muitos, numa uhum, determinada cultura, tenha de falar, poxa, cara, isso não é humano, né? Não sei se isso é racional. Não é, é emocional, né? Então, a uhum, insuportabilidade já vem da emoção. Então, as condições, talvez aí, depois vale a pena investigar com o Augusto em Atenas de como surge, talvez sejam essas, né? De uma emoção e uma base de cultura que floresce em algum grau dentro da base da sociedade, na ágora, nos espaços, e com um certo esforço um pouco coletivo se institucionaliza até de fato, sei lá, ter alguma cara institucional de democracia. A gente pode dizer que ela foi inventada, né, não por uma pessoa, mas por um conjunto de interações de uma sociedade que já sintonizava com essa emoção de coexistência, de uhum, legitimação do outro e etc. Eu acho uhum, que talvez seja por esse caminho, assim, eu preciso até reler agora a passagem do Maturana para ver como que ele aborda isso, mas a relação entre essa cultura matrística das conversas recorrentes da humanização nessa base com a institucionalização da democracia, ela é muito clara, né? Hoje, talvez, né, para não chamar de cultura matrística,
a gente tem falado aí, são outros autores que trazem um pouco essa pegada da democracia como modo de vida, né? Então, no final do dia, o que Maturana fala dessas conversações, dessa coexistência e legitimação do outro na recorrência, é um pouco o que a gente poderia chamar hoje de democracia como modo de vida, ou democracia no seu sentido mais forte, né? Onde não se trata de um regime de governo, se trata de um modo de operar, né, na base da sociedade. Talvez é, é, é nesse lugar que, pegando a fala, né, do outro episódio nosso, que começou um pouco a gente, a institucionalização da democracia começou a se derruir. É quando nessa base, nessa cultura foi criada uma cisão tão forte, a gente pode fazer associação com a polarização, isso, a ponto de essas conversações, esses núcleos, cada um no seu espaço, estarem não numa vibe de coexistência e inclusão e legitimação do outro, tá? De fato, numa segregação. E aí, quando você tem segregação, a alternativa é eliminar o outro e ficar só mim, né? E acho que Uhum. aí talvez tenha algumas das respostas para as crises que a gente tem agora, talvez nessa mais triste constatação que a gente fez no último episódio, né? Sim. Eu acho que a questão do emocional, eu fico, né, quando a gente analisa a política, por exemplo, né, de um modo geral, a gente costuma, o que que a gente vai analisar, né? Normalmente são as falas, né? São os discursos, né? O que que, né? Claro que tem as ações, né, e tudo mais, mas o fundamental é a gente analisar os discursos, né? O que que a liderança está falando, ou, né, outra está falando, o que que eles estão apontando, o que estão sinalizando. E, e assim, quando a gente pensa no Maturana, eu acho que a leitura é importante por isso, porque você passa a ver o discurso e a ação da liderança e do político de um outro ponto de vista, né? Assim, não é um ponto de vista mais assim, o resultado. Ele está querendo um resultado aqui, o resultado. É óbvio que tem isso, né? Você não pode simplesmente ignorar isso. Mas tem a questão do emocionar, né? Tem a questão do emocionar. O que que o sujeito tá querendo com aquilo ali? Existe uma propensão para um entendimento, existe uma propensão para uma busca de solução coletiva, ou ele só quer a busca do poder, quer dizer, só o resultado, vamos dizer assim, né? Porque É, eu acho que que a vai gente, lá, vai lá, quando vai lá. a gente está muito, né, a gente está muito envolvido. O Baturano, inclusive, fala sobre isso, né, no momento. Eu acho que e essa parte eu vou até achar, que é essa coisa de você confundir democracia com eleição, né? Então, aí você está sempre pensando, o cara vai estar fazendo isso por quê? Isso aqui ele vai ganhar, ele vai. Pô, mas ele não está pensando, ele não está analisando o que que o sujeito está propondo para a sociedade. Não é nem para o plano de governo, não. É para a sociedade. São para as pessoas. Né? Ele tá propondo uma convivência, ele está propondo uma abertura do coração dele. Eu sou até meio ingênuo falar isso, né? Mas é um pouco isso, assim, é um pouco você avaliar a dimensão humana também do sujeito, né? Até onde isso que a gente está chamando de humano, né? Que é essa aceitação do outro, né? A Né? aceitação E, do Rafa, enquanto você procura o trecho que você comentou, vou uma achar. coisa que eu queria comentar é, é muito relevante a gente começar a observar esses fenômenos políticos sob essa ótica do emocionar, principalmente quando você enxerga que os efeitos negativos mais importantes do que a gente tem nessa polarização, ou os efeitos na base da sociedade, inclusive via mídias sociais no geral, eram baseados nas emoções. Assim, quando você vê, eu vou citar aqui um outro livro legal para depois a gente falar no futuro, né? Aquele livro Engenheiros do Caos, é, Uhum, do, é o da Empoli, né? E uhum, ele mostra todo o processo de é, polinização das pessoas por meio da raiva, do ódio ou do que te coloca em estado de é, revolta, né? E uhum, essa pessoa, né, dentro de uma timeline específica, de um grupo específico,
Olha a recorrência do Maturana, né? Conversas recorrentes de recorrências que reverberam só essas informações e essa raiva, você acaba fazendo cisões, né, na sociedade, na prática. Então, a emoção, que era um dos meios dessa engenharia social política, né, que culminou parte no Brexit, parte na primeira eleição do Trump, parte um pouco também no fenômeno Bolsonaro aqui no Brasil, é, tem esse aspecto da emoção. E é interessante, a partir desses fenômenos para cá, enxergar o quanto as pessoas foram perdendo o espaço de conversa, de racionalidade e começaram só a agir impulsivamente pela emoção. E esse engate da emoção no social, para desengatar, talvez seja só pela emoção mesmo, né? E Sim. porque a gente tentar acessar as pessoas pelo racional, eu não sei se tem muita saída, né? 100%, Uhum, é por isso. Então, e isso é muito é, atual, né? Acho que tem bastante uhum. gente, inclusive no meio de negócios, organizacionais, falando sobre os nossos estados de emoção e o quanto isso afeta o nosso poder para ação. E eu acho que isso, quando a gente fala do emocionário em Maturana, isso traz um aspecto muito atual, de como a gente vê a ação política, a ação pública e a relação entre as pessoas, né? Mas você achou aí o trecho que você queria comentar? Achei. Vai Então, lá. aí ele fala, né? Ele tem uma passagem que ele fala dos desafios, né? Que a democracia enfrenta, né? Que, é, que negam, na verdade, a democracia. São aspectos que negam a democracia e que a democracia precisa enfrentar isso. Uma delas, né? O primeiro item dele é esse: é conversações que confundem a democracia como um modo eleitoral de conseguir o poder político. O emocionar básico sobre o qual ocorrem tais conversações é o desejo aberto ou oculto de dominação ou controle do comportamento dos outros, com o fim de satisfazer a uma vontade privada de autoridade e apropriação. Esse é o primeiro item que ele fala. Quer dizer, a gente, né, a democracia tem um lado, esse lado da aceitação do outro, mas a institucionalização da democracia, né, nos tempos modernos, ela aceita é, modos de convivência que negam isso, né? A eleição é um tipo de negação, né? É uma concorrência é, que muitas vezes descamba para essa negação do outro, né? No final das contas. Sim, E e eu é, acho que o legal quando a gente entra nessa relação entre democracia como modo de vida e democracia no sentido de sistema de governo, né? É você entender que a democracia ela precisa o tempo todo de reformas e de reinvenções a partir daquela sociedade. Então, sim, a gente poderia dizer que a gente está em eterno processo de democratização, né? sim. Não há um lugar para se chegar a uma democracia perfeita. Isso vai depender das conversações das pessoas, enquanto É, na sociedade, verdade, né? Para na verdade, poder subir a institucionalização. na verdade, eu acho que a democracia precisa desse processo de aperfeiçoamento, porque se ela não tiver, ela paralisa, né? Assim, ela É paralisa. isso. É um pouco o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Assim, um pouco do que a gente vive em países assim parasitados, né? Que é o populismo, que não, a E gente tem. o risco disso tudo, que eu acho que é o grande ponto, de novo, trazendo a última conversa para cá, é que ao você ter essa parasitas, né? A democracia com pessoas parasitárias e em processos de decaimento, caminhos de Uhum, autocratização, é que as pessoas não estão se dando conta do quanto isso pode impactar nos seus modos de vida, uhum, né? E exatamente. o quão prejudicial será quando esse ambiente vai perdendo oxigênio e você começa Sim. a perder esse espaço, esse modo de vida democrático que te permite buscar suas coisas, conviver com quem você quiser, criar os seus projetos, Uhum, é, e que cada vez mais com meios autocratizantes você vai perdendo isso e as pessoas não estão percebendo, né? Na linha, agora trazendo outra conversa aqui, que a gente conversou com o Willamy, né? De essa mudança de estado não ser perceptiva, e quando a pessoa viu, já foi. Eu é. perdi.
E a defesa desse modo de vida democrático, ele parte, sim, por uma ação política básica, não só de regime, mas até de uma proposição real, né, de ação no seu entorno, né? Você democratiza o teu, Uhum. a tua família, você democratiza a tua igreja, Sim. você democratiza, né? Porque a gente está falando não de regime, a gente está falando desse espaço de Uhum. coexistência que legitima o outro e que inclui uma ação coordenada nessas condições. Sim. Isso é democratizar o ambiente, e isso faz um papel importante para as pessoas, né? A gente falou dessa coisa da coordenação e disso influenciar quem você é. Influencia Uhum. direto. Se você age Uhum. comigo, né, de maneira coexistente, me permitindo estar junto, e construindo comigo, isso me modifica de algum grau, diferente Uhum. de se tivéssemos um autocrata aqui falando assim, é isso, é isso. Isso me modifica em outro grau. Então, a mudança mesmo molecular ali, nas suas pequenas Uhum. interações, né, tendo mais democratas dispostos a fazer isso, a tendência é conseguir espalhar isso um pouco mais. Sim. Demora, né? Eu acho que, Sim. mas a princípio não estamos vendo outra saída, né, a não ser Sim. começar esse processo o quanto antes e o quanto É. mais positivo, né, da nossa ação diária com as pessoas e com o que a gente está falando no dia a dia, né? É um tipo de ação política, né? Acho que é uma ação política que não é só racional, né? Vamos dizer assim. É uma disposição, né? Uma disposição de procurar e conversar, encontrar pessoas e estabelecer redes, né? Redes de relações novas, né? E que possam. A E gente que tem não tenha sempre. necessariamente nenhum ganho privado, né? Pô, que É, as pessoas às vezes vão fazer o networking, né? Mas não é é. disso que a gente está falando, né? A gente não está Sim, falando sim, sim, do networking de trabalho para é. você fazer alguma coisa. É quase como um exercício, né? Eu acho, né? É quase como, eu até citei esse exemplo hoje lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, né? Foi, foi ontem, né? Não sei se o pessoal falou de futebol, né? Que alguém falou de futebol. Eu gosto de jogar futebol, né? Já estou quase 60 anos, mas eu gosto de jogar ainda hoje. E uma das diversões que eu tenho com o futebol é justamente essa, quer dizer, dentro do espaço da competição, você encontrar companheirismo, assim, isso é muito legal, porque não é uma coisa forçada, assim. Não é uma coisa forçada, não, vamos ser companheiro. Não tem esse negócio assim, ó. Não, pelo contrário, é muita gozação. Você conhece, né? A gente é homem, a gente sabe o tipo de brincadeira que tem nesse meio. Mas é uma coisa que não tem palavras, entendeu? Não tem palavras, assim. São coisas que é um tipo de amizade que surge que, cara, é real, entendeu? É real. E acho que isso é um exercício que a gente precisa estabelecer para melhorar a nossa convivência, né? Muito mais do que análise política, vamos dizer assim, que aponte caminhos, é mais isso, né? Você procurar os seus para resolver os problemas que você quer que resolva, né? Assim, começar na esquina, começar no seu prédio, conversar, você uma disposição para conversar, de ouvir. Não é fácil, não, né? Essa coisa do emocionar, ele é muito, é, ele permeia muito as coisas, a gente não vê, né? A gente não Não, e a gente percebe isso. mesmo, né? As nossas reações Exatamente, perante exatamente, alguém que vem com um emocionar de exatamente. confronto, né? A primeira Exato, reação isso. nossa É, é jogar contra, etc. sim, E, sim, sim. e se afastar, etc. Claro que, né, ah, tudo tem limite nos ambientes nossos. A gente tem um certo cuidado quando a pessoa não tem disposição nenhuma para fluir a Uhum. conversa, né? A pessoa só tá no modo ataque. Aí, beleza, aí você fala, tá bom. Mas quando existe É, uma disposição, sim, eu acho que é aí que entra a tentativa de puxar a sim, corda, de criar um vínculo e alterar a rota daquela conversa, daquela possível rede que surge. Rafa, sim. eu acho que assim, para a gente encaminhar para o final, eu acho que, primeiro, né, chamando todo mundo aí que está assistindo o vídeo, e ficou curioso, né, a partir dessa conversa, para ler, né, o texto do Uhum. Maturana.
É um A texto de gente, fato a profundo. gente, a gente nem falou muito, né? Assim. É, A a gente gente chegou. citamos partes do livro, talvez que mais nos marcaram, né? O Sim, Rafa sim, acho que sim. leu mais vezes do que eu o livro. Eu É, tive uma leitura densa, depois acompanhei num programa chamado Novos Pensadores, uma leitura mais profunda, né? sim, Uma espécie de grupo de livros que a gente tinha ali, mas a profundidade que tem ali nesse texto do Maturana, ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela vira tantas chaves, né? Numa ideia nossa do que é sociedade, do que talvez a ciência social definiu como sociedade, do que a ciência política definiu como ser humano, que a gente faz bem voltar a Maturana de vez em quando para sim, relembrar isso. E sim, aí, a sim, partir sim. daí, assim, talvez surjam pistas de como que a gente pode voltar a humanizar, né, as pessoas a partir das nossas relações. Que eu acho que Sim. foi esse o impacto que a gente teve na nossa última conversa e talvez várias pistas dentro de Maturana a gente possa tentar encontrar aí quem estiver assistindo e ficou É, curioso, né, do livro, vale a pena sim. muito. Acho que tem um livro, não sei se tem integral no da Gobá, né? Acho que tem, mas a gente vai colocar um link lá na descrição, né? Depois, o que tiver aí de referência, mas tem um texto, né? Tem um texto do Maturana. Então, assim, eu acho que vale a pena ler o Maturana por conta desse otimismo, né? A gente talvez precise um pouco. Eu nem sei se é otimismo, Rafa. Sabe como eu talvez definiria? Talvez aquele. Eu estava Não lendo um sei outro se. livro esses dias que fala sobre que até, né, na mais forte escuridão, você, né, uma pequena luz pode fazer Sim, uma um- diferença. uma diferença, né? Não é exatamente essa frase, mas É, no final do dia, assim, a realidade está posta, né? O que a isso. gente tem talvez seja uma certa esperança de que, mesmo nas realidades até mais autocráticas, a humanidade, a humanização, né? Momentos de humanização, de humanidade aconteciam. Isso não se Uhum. apaga. E são todos Sim. esses aí, né? Toda Segunda Guerra, do processo nazista, todas as Uhum. histórias que a gente ouve de momentos muito humanos em Uhum. espaços de muito sofrimento. Então, talvez Aham. não seja um otimismo, talvez seja uma certa esperança, numa não perda total de humanidade das pessoas e que talvez ou eventos que a gente nem espera, que a gente nem planeja, possam reacender isso em algum grau e tentar Sim. reverter essa onda de autocratização. Não dá para prever, o que dá é para a gente talvez falar para as outras pessoas olharem o grau de desumanização que a gente está e ver se isso acende nelas alguma tentativa de mudança. Eu acho que, voltando, acho que, porque a gente falou da cultura patriarcal e talvez como a democracia nasce, ela nasce talvez dessa insuportabilidade de Uhum. estar nesse espaço sem Exato. oxigênio, né? Exato. Se as pessoas entenderem isso e também sentirem essa insuportabilidade, vão se colocar na mesa e a gente vai tentar achar soluções. Eu acho que talvez é essa esperança, mais do que o Uhum. otimismo que Maturana traz pra gente. É, mas eu acho que é uma leitura, é, assim, eu acho que traz inspiração, né? Inspiradora, vamos dizer assim, né? E nesse momento que a democracia está sendo tão atacada, eu acho que é importante, muito importante ler. Não é isso? É isso. Então, Até a próxima, gente. até a próxima.